Olá, boa tarde. Eu sou o Thiago Medalha, sou fundador e diretor executivo da Ambiental Media. E é uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao nosso evento, que trata do uso de dados ambientais em diferentes segmentos no Brasil. Nós, da Ambiental Media, fazemos jornalismo investigativo baseado em ciência e dados. Na prática, isso quer dizer que nós mergulhamos em bases de dados ambientais, e é importante já aqui no início do evento fazer uma demarcação, marcar um ponto aqui muito importante para vocês que estão acompanhando. O ambiental, para a gente aqui na Ambiental Media, é um chapéu muito grande, é um guarda-chuva muito grande. Nós estamos falando de dados socioambientais. E quando a gente fala em dados socioambientais, a inserção desse tipo de informação, ela tem uma penetração que ultrapassa qualquer editoria no jornalismo ou qualquer tema da nossa vida coletiva. Então, dados socioambientais precisam guiar a tomada de decisão na política, na economia, no setor privado. Daqui para frente vai ser cada vez mais dessa maneira por conta da crise climática, que é a maior crise coletiva que nós já enfrentamos, ou é a maior crise do nosso tempo. Então, na Ambiental Media, a gente mergulha em dados científicos, em dados públicos, para fazer um jornalismo aprofundado, um jornalismo investigativo que bebe nessas fontes, bebe na análise de dados, na ciência de dados, e mergulha também no trabalho de campo. Nós unimos esse trabalho mais técnico com o jornalismo consagrado, a reportagem de campo. A gente vai a campo, ouve as pessoas, dá voz aos verdadeiros protagonistas dessas histórias. E outra coisa que a gente faz na Ambiental Media é unir profissionais de diferentes formações, diferentes histórias. Então, a gente junta designers, especialistas em UX e UI, como a Sofia Beiras, que trabalha com a gente. Unimos jornalistas de dados, analistas e cientistas de dados, biólogos, doutores que trabalham e doutoras que trabalham em universidades. A gente tenta trazer essas pessoas para o time para que juntos possamos desenvolver trabalhos que sejam diferenciados, que possam, de fato, qualificar a informação que chega para as pessoas. E quem trabalha com dados socioambientais, seja em qual segmento for, sabe que essas bases no Brasil, apesar de avanços importantes nos últimos anos, que a Jamile, por exemplo, uma das nossas convidadas hoje, vai até poder apontar isso para vocês com uma clareza maior, apesar dos avanços, a gente ainda encontra problemas muito grandes quando a gente está falando em acesso a bases de dados ambientais. Muitas das bases ambientais mais relevantes, bases de dados, mais relevantes para o futuro do Brasil, para o presente e para o futuro do Brasil, elas podem estar inacabadas, inacessíveis, inelegíveis. Inelegíveis quer dizer o quê? A base é pública, mas sem a presença de uma pessoa especialista, ela não é decifrável, digamos assim. Isso é muito comum com dados orçamentários, por exemplo. A Maria Vitória Ramos, da Fiquem Sabendo, pode compartilhar com vocês aqui a experiência da Fiquem Sabendo com dados que são, em tese, públicos, mas estão omitidos, digamos assim, por conta da inação ou da intenção de agentes públicos, por exemplo. Então, existem problemas, esse é o ponto. E esse problema de acesso, onde é que ele desemboca? Na qualidade da informação que guia o debate público, que municia o debate público e, sobretudo, na qualidade das informações que guiam a tomada de decisão, seja no poder político nas suas diferentes esferas, seja no segmento privado, no terceiro setor. A gente precisa qualificar a tomada de decisão baseada em dados socioambientais no Brasil. Esse é o propósito dessa conversa, que a gente espera que seja a primeira de muitas conversas. E é também o que nos motivou a criar a Loja de Dados, um projeto, conforme eu já mencionei anteriormente, um projeto que, apesar do nome Loja de Dados, é uma plataforma gratuita, cujo objetivo é facilitar o acesso a bases de dados ambientais no Brasil. Com o apoio da Google News Initiative, nós passamos o último ano, e aí, de novo, enaltecer o trabalho do time da Ambiental. Depois eu vou pedir para a Letícia Procknow, que é a nossa gerente administrativa, colocar aqui no chat o nome de todo mundo que participou da Loja de Dados. A gente pode alinhar isso ali, ler juntos.
eu acho que vale a pena enaltecer o trabalho dessas pessoas que estão aqui, inclusive, e que ajudaram a organizar esse evento. Então, a gente passou o último ano construindo a infraestrutura, construindo um MVP, que é uma linguagem, para quem não está familiarizado, é um produto minimamente viável. A gente construiu o MVP, construímos uma versão beta da loja de dados, e eu vou mostrar aqui para vocês brevemente, antes da gente entrar no nosso debate. Vocês podem ver a minha tela aí? Se alguém pode ver? Sim. Tá, beleza. Então, essa aqui é a loja de dados. O endereço está aqui. Convido vocês a visitarem a loja de dados. Vocês são as primeiras pessoas a conhecerem. Essa é a primeira aparição pública da loja. E vocês vão fazer aqui um login para que vocês podem navegar sem o login, mas para baixar as bases de dados, vocês vão precisar fazer o login. Aqui tem um pouco de explicação do que a gente está fazendo, do trabalho que a gente desenvolveu nesse período, os nossos contatos, né, para vocês poderem enviar mensagens. E aqui, essa é a cara da loja de dados. Vejam que nós temos aqui, por exemplo, o Aquazônia, que é a reportagem mais premiada da Ambiental Media, a melhor visualização de dados do Brasil e da América Latina em 2022. Mas quando você navegar aqui, se você vem no site da Ambiental, você vê a reportagem do Aquazônia, né? No aquazônia.ambiental.media, você vai conhecer a reportagem, navegar pelos mapas. Na loja de dados, você não navega pelo conteúdo, mas você navega pelos dados. E você pode baixar os dados em diferentes formatos, você pode pré-visualizar os dados, tem uma descrição das camadas de dados que a gente utilizou para criar o índice de impacto nas águas da Amazônia, e aqui uma ficha técnica. Então, como eu falei, é um MVP e é uma versão beta, então talvez vocês encontrem, dependendo do produto, alguma informação faltante, podem passar para a gente, que a gente corrige, arruma, mas você aqui consegue baixar e esses produtos, essas bases de dados, elas vêm com guias de uso, metodologia, dicionário de dados, para que o trabalho possa ser feito, né? E aqui vocês visualizam, tem uma pré-visualização das camadas com as quais vocês estão trabalhando. Aqui também dá para quem tiver interesse, né, de solicitar uma prestação de serviço. Convido também vocês a assinarem a nossa newsletter. A Letícia pode providenciar aí o link para assinatura. A newsletter é baseada em análise de dados e, conforme a gente falou, teve o apoio do Google News Initiative. Aqui, então, vocês têm uma demonstração, um MVP, um protótipo daquilo que a gente pretende fazer. Por exemplo, dados do CAR estão aqui, não o CAR inteiro, mas porque é uma base muito grande, mas tem aqui dados do CAR também, que podem ser baixados em diferentes formatos. E no futuro a gente espera que a loja de dados esteja com centenas de bases disponíveis. Isso aqui é no Cerrado, por exemplo, né? Produção e plantação de soja, se eu não me engano, é no Cerrado, ou municípios do Brasil, a Fernanda pode me corrigir. Tem a calculadora de pegada de carbono, tem os dados do Cortina de Fumaça, onde nós analisamos fogo e desmatamento, e por aí vai. Mas a gente quer que aqui estejam disponíveis bases de dados socioambientais das mais variadas fontes, e o que a gente vai fazer, o nosso time de dados, a gente está buscando apoio, está buscando patrocínio para que a loja de dados seja gratuita sempre, para que bases relevantes, até apontadas pela própria comunidade, possam ser disponibilizadas aqui. A gente vai pegar essas bases, né? Um exemplo aqui, por exemplo, com a base do CAR. O que a gente fez foi pegar a base, tratar, criar metadados, criar dicionário de dados e disponibilizar para download. Então é isso que a gente faz, a gente trata essas bases de dados, cria os metadados, cria o dicionário de dados, o guia de uso e disponibiliza para download. A gente espera que esses 9 ou 10 produtos que estão aqui, 10 produtos, possam ser ampliados a centenas aí num futuro muito, muito breve, tá? Obrigado pelo espaço. Essa foi uma propaganda. Tem que fazer propaganda de coisa boa, né? Que está trabalhando pelo coletivo. A gente tem que deixar de ser tímido. Então, vamos seguir adiante agora com o debate, com a conversa. Eu vou passar a bola para as nossas convidadas, agradecer muito a presença da Marina Hirota, que é pesquisadora da UFSC, que ela vai poder se apresentar.
agradecer muito a presença da Jamile Santana, que é jornalista de dados, uma referência no Brasil no jornalismo de dados, uma líder de comunidade, e agradecer muito a presença da Onara, que é uma das executivas do Brasil mais admiráveis, uma pessoa que leva muito a sério a bandeira do socioambiental, do ESG, no trabalho que ela faz, tem comprado brigas aí que são grandes, e a gente tem que dar todo o apoio a pessoas assim. Começo pela Marina, pedindo que ela se apresente, e se você quiser trazer reflexões iniciais, Marina, fica à vontade. Eu também posso te fazer uma pergunta se você preferir, tá bom? Mais uma vez, desculpem por ter falado tanto. Agora eu vou mais ouvir e conduzir aqui a conversa. A gente quer mais ouvir vocês três mesmo e dar voz também às perguntas que vêm pelo chat. Obrigada, Tiago. Obrigada à organização, a Fernanda também, com quem eu tive mais interação, a Ambiental Media, por organizar esse evento e dividir, né, esse debate com a Jamile e com a Onara, que eu dei uma olhada, assim, porque eu não as conhecia, mas foi muito legal, assim, né? A gente sempre vai abrindo novos horizontes. Então, eu estou aqui professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu sou um pouco bagunçada, assim, tá, gente? Então, eu estou no departamento de física, mas eu dou aulas para o curso de meteorologia, oriento na pós-graduação em ecologia, mas sou matemática aplicada de formação. Então, estou num momento, assim, de interação com antropólogos e, de um outro lado, com uma interação com pessoas de políticas públicas. Então, eu estou, assim, ó, na volta do furacão. Bom, eu gosto, né? Então, por isso também escolho todas essas coisas. É um prazer, de novo, estar aqui, falar um pouquinho sobre dados, que é um dos, assim, objetos, né? Uma das coisas que a gente usa na ciência para fazer avaliações de risco, informar potenciais mudanças do que estão acontecendo, e principalmente porque eu faço especificamente, que é quantificar a resiliência de sistemas socioecológicos. Então, esse é o carro-chefe do que eu faço, mas também faço outras coisas gerais, assim, enfim, várias outras coisas, mas esse é o carro-chefe. E acho que o que eu queria trazer aqui para vocês é uma problemática, são dois lados, sabe, do que a gente tem de dados hoje na ciência de sistema terrestre, que é o que eu trabalho, né, das interações entre diversos sistemas que a gente tem no planeta, incluindo cobertura de gelo, vegetação, atmosferas e oceanos. Então, a gente precisa efetivamente de muitos dados que estão cada vez mais sendo disponibilizados para nós e geram alguns problemas que estão sendo, por demanda, supridos. Mas eu queria trazer dois exemplos para vocês de como os dados são importantes e um pouco no que o Tiago falou, não necessariamente disponibilizados para o avanço da ciência, né? Mas isso gera alguns problemas e por isso eles não são disponibilizados, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar, assim, é que a gente tem um problema muito, muito grande entre diversas comunidades da ciência, assim, na minha visão, né? Que é o seguinte, por muito tempo, toda essa questão da crise climática, da crise da perda da biodiversidade, foi informada de uma forma muito top-down. De que forma? Né? O clima influenciando e agindo e causando impacto. E nunca de uma forma, nunca não é verdade, mas muito menos impacto na mídia de uma forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Né, embora muitas pessoas vão lá, meçam as coisas no campo, quem faz modelos que rodam mais rápido que uma pesquisa de campo, que demora muito tempo, roda um modelo, não é que é fácil, tá, gente? Mas assim, roda um modelo e aquilo vai um pouco mais rápido. Então, publica-se muito mais e reporta-se de uma forma que você não tem uma representação da heterogeneidade do que está embaixo. Tanto do ponto de vista das populações humanas, quanto do ponto de vista das populações de uma forma geral, de seres vivos no planeta, né? Da biodiversidade, especialmente nos trópicos, porque esses modelos vêm, de uma forma geral, do norte global, vamos dizer assim, não só dos extratrópicos, mas do norte global extratrópicos. Então, isso gera um descompasso muito grande com os impactos que a gente avalia.
E capturar essas heterogeneidades é um desafio muito grande. Então, o que se fala no clima, assim, ecólogos de campo não necessariamente conseguem acreditar, e o que os ecólogos de campo coletam não necessariamente fazem os olhos dos climatologistas brilharem, assim. Então, eles não são incluídos nos modelos. E fica esse descompasso, esse gap, sabe? Então, eu acho que isso é uma problemática. Como a gente faz hoje em dia, isso é uma pergunta que eu tento, né? Em sendo matemática, trabalhando com sistemas terrestres, com o sistema terrestre, desculpa, como a gente faz o upscaling dos dados que a gente vê numa escala muito fina, como isso escalona para afetar a grande escala, e não só como o clima tem um grande impacto. Acho que isso é uma pergunta importante, sabe, para ser feita, e que essa loja de dados que o Thiago mostrou talvez nos ajude. Uma das iniciativas da gente começar a ver essas heterogeneidades e reportar sobre isso com uma linguagem que seja acessível às pessoas, né? Porque não necessariamente as pessoas também entendem o que a gente fala. Então, pessoas que são jornalistas, assim, de dados e sabem, têm essa capacidade de traduzir o que a gente faz, são muito, muito, muito determinantes e vão ser cada vez mais, né? Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que eu queria trazer é essa disponibilidade de dados. Então, nos ecossistemas que eu trabalho mais, que são Amazônia e Cerrado, especialmente na Amazônia, existe um certo fechamento dos dados. E a justificativa para isso é um processo assim de que você tem um trabalho muito grande, né, de coletar esses dados, muito, muito grande. Na Amazônia, só o plano G funciona se você tiver sorte, porque o A passou bem longe, assim, sabe? Pelo menos na minha experiência. Então, é muito difícil você seguir no plano A. Então, dá muita coisa errada, né? Desde o bicho comer o fio do seu equipamento, até você não conseguir chegar no lugar que você pretendia. Então, né, as coisas não funcionam. E custa muito dinheiro. Então, você precisa ter financiamentos, né, para você monitorar a vegetação ao longo do tempo. Então, eu consigo compreender isso de verdade. Ao mesmo tempo, você barra a ciência de dados e toda uma outra galera que não necessariamente coleta esses dados do avanço, né, de avançar a ciência, como em comunidades como polinização, imunologia, que o negócio avança porque tem muita coisa aberta. Então, de um lado da balança, eu queria colocar que a gente tem o avanço da ciência que a gente precisa, né, com esses dados que são coletados, versus as pessoas que justificam a não disponibilização desses dados por uma questão de aquisição, que é muito difícil, e também um processo que eles chamam de colonialismo também na ciência, que muita gente coleta e depois disponibiliza, aí pessoas que têm muito mais recursos vão lá e fazem tudo antes. Então, eu acho que é uma discussão muito legal dos dados e como viabilizar a disponibilidade desses dados, para que tanto as pessoas que traduzem, quanto para nós, cientistas, possamos avançar em comunicar o que está acontecendo, sabe? Acho que é isso, Thiago, que eu queria colocar aqui rapidamente. Obrigada. Maravilhoso, Marina. É sempre muito bom te ouvir, de verdade. A Júlia até comentou aqui que ela estava ouvindo você hoje no podcast Vozes do Oceano, e é muito legal mesmo. Eu gostei muito dessa reflexão. Então, tentando traduzir aqui para o pessoal que, claro, muita gente certamente entendeu, mas considerando que nem todo mundo, quando você falou do campo da ciência climática, em outras palavras, você está dizendo que o campo é muito baseado em modelagem, né? E que falta talvez um outro passo, um passo de comunicar as questões relacionadas, os impactos relacionados à biodiversidade, por exemplo, na ciência climática, comunicar de uma maneira mais clara, que se aproxime mais das pessoas. É mais ou menos por aí? Ou... Pode falar. Eu acho que isso é uma coisa, sabe, Thiago? Mas o outro lado também, como você manter biodiversidade, mantém a estabilidade dos ecossistemas e previne que você tenha grandes colapsos da biodiversidade. Então, como a gente vai degradando isso, né, diminuindo a biodiversidade, homogeneizando os ambientes, o que acontece é que a gente também perde a diversidade de resposta a qualquer perturbação que a gente tenha, né? Então, quanto maior a diversidade, mais estabilidade, porque você tem respostas diferentes e de forma assíncrona, sabe? Em tempos diferentes. Então, você mantém uma certa estabilidade, né? E isso explica, por exemplo, por que a gente tem eventos de mortalidade em massa em florestas boreais,
versus florestas tropicais. Porque a gente podia ter a Amazônia morrendo por secas muito mais do que a gente observa, sabe? Porque para morrer mesmo tem que ser seca, mais fogo, mais desmatamento, mais fragmentação. Aí começa a dar né, isso especificamente em florestas tropicais, mas não necessariamente, se você tiver uma seca, às vezes você tem, sabe, essa diversidade de resposta. Então, é também olhar as coisas bottom-up, né, de baixo para cima, e não necessariamente só do impacto de cima para baixo, mas que é uma coisa que se conecta em duas vias e não numa via só. Perfeito, perfeito. Acho que é trazer isso mais próximo das pessoas para que elas possam entender. Quando a gente está falando de biodiversidade, me corrija, tá, Marina? Qualquer coisa, por favor. Quando a gente está falando de biodiversidade, a gente está falando dos tais serviços ecossistêmicos, a gente está falando de saúde da floresta e está falando da saúde das nossas vidas, da saúde do acesso à água, do acesso à mitigação do clima por caminhos naturais. Então, a gente está indo muito além de uma questão que em tese se resuma a biodiversidade, a formas de vida, tem a ver com a nossa vida também, tem a ver com o entendimento que é mais amplo do que é a saúde da floresta, a saúde de um ecossistema e como que isso se interrelaciona com as nossas vidas. Daria para resumir uma parte por aí? Sim, enquanto consequência direta do que eu estou falando da biodiversidade, esses serviços, né, associados à segurança hídrica, alimentar, de energia, acho que está super associado com a vida de cada um de nós e de nós em conjunto, assim, né, porque certamente. Perfeito, perfeito. E eu achei muito interessante que você trouxe a questão do... Porque eu acho que isso é uma coisa... Aqui a gente tem jornalistas científicos na audiência, e é uma coisa que eu não sei se é claro, se é clara para outras pessoas de outras áreas, e mesmo para jornalistas que não sejam jornalistas científicos, né? Quando a gente está falando de ciência, o volume de dados é descomunal, é absurdo, né? Você imagina ali um plot na floresta, onde os cientistas estão medindo o crescimento de uma árvore durante 2 décadas, e é que assim, não é uma árvore, são centenas. Então, e estou dando aqui, claro, um exemplo, né, de crescimento de árvore e tal, mas existem muitos outros que a Marina pode até apontar. Então, assim, o volume de dados é muito grande, né, Marina? E tem essa questão do compartilhamento. Achei interessante você trazer isso, o compartilhamento desses dados, o acesso a esses dados, a questão do colonialismo científico. Quer dizer, tem uma certa charada aí, como é que a gente resolve, né? Charada acho que não é a palavra, uma cilada, né? Como é que a gente resolve e disponibiliza dados que são relevantes, né? Qual o formato, quantos dados, né? De que maneira a gente compartilha. É mais ou menos por aí, Marina, você diria? Eu acho que, assim, até comparado com os dados de satélites, né, de sensoriamento remoto, que a gente consegue monitorar uma área muito maior, eu acredito que assim, o volume de dados de sensoriamento remoto, de satélites, né, que provém esses dados para nós, em vários tipos de dados, evapotranspiração da floresta, quantidade de árvores que tem na Amazônia, biomassa, enfim, e você tem uma série temporal, escalas espaciais muito diferentes. Então, o pixel, né, o tamanho do pixel pode variar de 30 metros até 110 quilômetros. Então, assim, é uma coisa de louco mesmo, né? E aí, eu acho, Tiago, que claro que o volume de dados de quem coleta em campo, in situ, é alto, mas comparado ao de satélites, não tem comparação, assim, é mega dados, assim, sabe, aquela Entendi. big data, né, que eles chamam e tal, e usa mineração, inteligência artificial é a palavra do momento. Então, é uma coisa, assim, muito, que às vezes eu acho que é usada meio exagerada, assim, mas é só uma opinião pessoal. Mas, assim, como a gente consegue, com o pessoal que foi lá e coletou aquele dado daquela comunidade que tem, sei lá, 500 indivíduos, como a gente conecta aquilo lá num pixel que às vezes tem 1 quilômetro, sabe? O que é, como a gente traduz aquela informação que o satélite está nos dando através de diferentes informações que são coletadas e como a gente cruza aquilo com aquilo que está sendo coletado no campo, né? Em termos de como uma planta pode morrer, de quanto ela aguenta a seca, da altura dela, né? Do diâmetro dela, assim, do tronco, assim, qual a característica das folhas.
Então, diversas características das plantas. Então, como a gente traduz isso, como a gente escalona essa informação, também é um desafio muito grande, que, aliás, é uma das coisas que eu estou tentando fazer, assim, é tentar fazer esse escalonamento, para você ter respostas, porque é inviável você tentar na Amazônia coletar por pixel que você tem, sabe assim, não tem condição, né? Logisticamente inviável, em termos de recursos humanos mesmo, é difícil. A menos que você tenha programas, por exemplo, de ciência cidadã, que eu acho que é uma coisa possível, e também através das comunidades que vivem na Amazônia, né? Que vivem em lugares que a gente não tem acesso necessariamente. Mas isso é uma outra história, certo? É só que para a gente escalonar a nível de sistema da Amazônia, ou mesmo do Cerrado, é difícil você ter acesso a todos os lugares. Então, você precisa de outros dados, esse Big Data, mas você também precisa de ter essas verdades de campo, né? Para validar aquilo que o satélite está te mostrando em termos de impacto, respostas ou influências em quaisquer que sejam suas perguntas, assim. Perfeito, perfeito. Acho que é um ótimo gancho para a gente seguir aqui. Obrigado, Marina. Fantástico te ouvir de verdade. E eu acho que é um ótimo gancho porque, assim, muitas vezes, quando a gente fala em acesso a dados ou decisões guiadas por dados, muitas pessoas, eu acho que não têm um entendimento amplo, né? Então os dados vão fornecer as respostas. A meu ver, trabalhando como um pezinho na academia por um tempo curto, mas como jornalista de dados, a meu ver, eu acho que os dados, acima de tudo, eles trazem perguntas, né? As perguntas ficam refinadas. Quando a gente trabalha com jornalismo de dados e trata os dados como fonte, a gente passa a extrair dali perguntas que são muito importantes, e claro, dali vem as respostas também, mas que são perguntas melhor direcionadas do que aquelas que a gente faria sem acesso aos dados. Então, ou seja, o acesso aos dados qualifica a investigação, qualifica a pesquisa, seja na ciência, no jornalismo, e porque é importante lembrar também que na ciência, uma das principais fontes de confiabilidade na ciência, um dos principais pilares de confiabilidade na ciência, é de fato a fritura, né? É o compartilhamento dos resultados, é o compartilhamento de métodos e de dados. Isso é o que torna a ciência extremamente confiável, como comunidade, como método de produção de conhecimento, né? Eu vou passar para a Jamile com essa pergunta. Jamile, é um prazer ter você aqui, vou pedir que você se apresente e que a gente possa refletir juntos, tanto em relação ao estado das bases de dados ambientais no Brasil, quanto, eu acho que muita gente aqui vai gostar de te ouvir, sobre a natureza do trabalho do jornalista de dados no dia a dia, como é que é o trabalho com dados e como que a gente pode qualificar esse trabalho por meio do acesso a dados. Obrigada, Tiago. Boa tarde, Marina, boa tarde, Onara, boa tarde para a audiência que está assistindo, vários nomes ali conhecidos também, de profissionais que a gente acompanha e admira, muito legal estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Jamile Santana, sou coordenadora da Escola de Dados. A Escola de Dados é um programa educacional da Open Knowledge Brasil, e é um programa que trabalha com alfabetização em dados. Então, a nossa missão é fazer com que jornalistas, lideranças comunitárias, pesquisadores, cientistas sociais, cientistas políticos, aprendam a usar as ferramentas que vão surgindo para análise de dados e divulgação de dados, e faça essa conexão, né, entre a comunidade para que a gente possa fazer exatamente o que a gente está discutindo aqui, né, fazer as informações chegarem ao público da ponta da melhor forma possível, né? A gente sabe que o trabalho com dados, ele exige algum letramento, né? A gente não é uma coisa tão simples de ser interpretada, então a gente precisa entender como as bases são coletadas, quais são as perguntas que essas bases não respondem, né? As deficiências que a gente tem em toda a coleta, que é natural, quais são os vieses que foram colocados durante aquela pesquisa e como isso vai influenciar no resultado do que aquela base traz, e como eu comunico isso para o meu público, né? Então, é um ciclo de trabalho ali com dados, né, que vai desde a obtenção do dado até a divulgação final, e a gente aqui na Escola de Dados cria cursos, tutoriais, eventos para conectar esses especialistas
que estão trabalhando com isso no dia a dia, com essas pessoas que querem aprender a utilizar os dados. Então, nossa missão é essa. Eu fiquei ouvindo a Marina falar e o Thiago falar e tendo vários insights aqui de coisas que se conectam muito, né, com essa discussão, porque eu acho que em algum momento da nossa área, principalmente na área de dados ambientais, que é uma área que a gente vê um crescimento exponencial na distribuição de dados, a coisa se perde realmente, né? Quando vai chegar ali para o público final. Quando a gente fez o Código da Amazônia, por exemplo, ano passado, recebemos lideranças comunitárias da Ilha de Marajó, que são pessoas que estão enfrentando na pele, no dia a dia, as consequências das mudanças climáticas. Elas já produzem dados no dia a dia, já coletam, já armazenam da forma delas, né, esses dados para poder dar conta daquela realidade, mas quando a gente traz ou impõe uma forma de analisar esses dados, uma forma de coletar, isso acaba não se conectando com a vivência que elas têm, né, ali no dia a dia. Então a gente precisa também fazer, eu acho que esse movimento um pouco pé atrás de academia, de ciência, para tentar chegar nessas populações que já têm um conhecimento ancestral e de vivência do território muito maior do que qualquer pessoa que vai até lá pesquisar, né, que é de fora e vai até lá nesses territórios pesquisar. Assim, eu acho que a gente tem inúmeros desafios sobre as bases, sobre os dados que são divulgados hoje, mas eu acho que esse também é um desafio ético, né, de como a gente consegue se conectar com as realidades, né? Falando das bases, que foi a pergunta do Tiago, primeiro eu queria parabenizar pela loja de dados. Eu acho que é um ganho para quem trabalha com jornalismo de dados, com ciência no Brasil, porque é isso, a gente não tem hoje uma estrutura padronizada, né? A gente tem as bases do governo federal, no geral, são as mais fáceis ali de lidar, de consultar, porque já tem alguma estrutura já definida, mas quando você vai descendo para os estados, para os municípios, a coisa vai se perdendo. Tem cidade que é praticamente impossível você falar com muita propriedade, de forma qualificada, sobre qualquer assunto ambiental, porque você não encontra o dado disponibilizado ali para os órgãos municipais, por exemplo. Não tem padrão, não tem divulgação, às vezes não tem nem coleta. Então, sempre que tem um serviço como esse, que oferece a base já analisada, oferece essa capilaridade de informação, oferece essa variedade de análise, é com certeza muito enriquecedor, né? A gente fez um catálogo, Tiago, que inclusive dá até para contribuir também depois com loja de dados, a gente pode falar sobre isso, mas a gente tem um curso de dados ambientais aqui na escola, de dados, e já teve 3 edições desse curso. E na primeira edição a gente criou um catálogo de bases ambientais com o objetivo de rastrear exatamente bases de organizações, de governos disponíveis no Brasil inteiro. Essa base é uma base viva, a gente está sempre atualizando ela com a comunidade que faz os nossos cursos. E por aqui a gente pode ter uma ideia de qual é o cenário do Brasil. Então, no geral, a gente tem bases do governo federal um pouco mais estruturadas, que exige da gente também um pouco de uso da lei de acesso à informação para liberar algumas informações que não estão disponíveis ainda, mas quando a gente vai descendo para município, esse cenário é assim, muito preocupante, porque não há padrão, não há disponibilidade dos dados, né? Então, eu acho que é um desafio grande. Uma outra coisa só também que eu queria deixar, eu acho que é uma inspiração, é que hoje o jornalismo de dados que a gente faz no Brasil hoje é a vanguarda do melhor jornalismo de dados que a gente tem feito no país. E por que que eu falo isso? Com evidências também, com dados, né? A gente tem aqui no Brasil o prêmio Cláudio Weber Abramo de jornalismo de dados, que é a escola de dados que organiza, é o prêmio brasileiro para jornalismo de dados, e sempre a lista de finalistas e vencedores tem projetos guiados por dados ambientais. Quem são as equipes que estão se envolvendo em novas metodologias de coleta, novas metodologias de visualização, que tem as visualizações mais bonitas, mais refinadas, mas também que comunicam de uma forma muito eficiente sobre os assuntos que precisa comunicar. E aí, não só no Brasil, se a gente olhar para o Sigma Awards, que é o prêmio mundial, né, de jornalismo de dados, a gente também tem, esse ano, o último que passou, fui jurada, na lista de finalistas, todos os trabalhos
Eu acho que 90% dos trabalhos brasileiros que chegaram na lista de finalista eram de trabalhos de dados ambientais. Então, a gente está olhando não só por uma questão do tema, que é um desafio hoje para o país e para o mundo discutir sobre isso, mas também do ponto de vista de mercado, para quem é jornalista, para quem busca se especializar numa área que tem futuro, que tem campo para trabalhar, que tem espaço, essa área é jornalismo de dados ambientais. Acho que são essas considerações iniciais, Tiago. Maravilha. Muito obrigado, Jamile. A gente está vendo aqui que o tempo vai ser curto, mas a gente se disponibiliza. Eu sei que nem todo mundo pode ficar, né? Principalmente as nossas panelistas aqui, então a gente compreende, mas quem puder e quiser ficar um pouquinho, depois a gente estica. Jamile, muito, muito bom te ouvir. Vou fazer uma confissão aqui. O catálogo de bases de dados ambientais foi algo que nós co-criamos ali na primeira versão do curso de dados ambientais, onde eu e a Laura fomos professores, né? A Laura Kurtzberg, que trabalha com a gente na Ambiental. E a gente teve a honra ali de participar, e foi uma provocação, né? Que a gente estimulou ali a criação. E o catálogo certamente inspirou a criação da loja, pode ter certeza também. Então, a gente... Que honra! Eu acho que a demanda está aí, né? Mas diretamente mesmo, pode ter certeza. Eu lembro da gente ter essa conversa, eu lembro, gente, eu sugeri, acho que eu e o Stefano, não lembro. A gente sugeriu ali e, de repente, o pessoal abraçou, né? Virou uma tarefinha, e o curso foi muito bem bolado mesmo. E o Jorge, por indicação sua, que também é professor, trabalha com a gente também em alguns projetos. Eu adorei você trazer o desafio ético. A Marina, se a gente tiver tempo, a Marina pode contar para a gente que é impressionante. Eu já tive essa experiência de conversar com comunitários ribeirinhos na Amazônia, e o nível de conhecimento que algumas pessoas têm da ciência é absurdo, porque são pessoas que trabalham próximo de cientistas, como coletando dados mesmo, produzindo ciência, né, ciência cidadã, e o entendimento que eles têm da ciência é fantástico, assim, é algo que sobre o qual a gente gostaria de escrever na Ambiental Media ainda. Então, acho muito importante você trazer esse desafio ético e tudo que você trouxe com muita clareza. Eu vou passar para a Onara. Onara, fala com tranquilidade, a gente quer te ouvir. O mais importante é que você possa se apresentar e contar para a gente o tamanho do desafio que é botar na cabeça ali dos empresários, dos grandes empresários, e empresários, mas acho que os mais dificultosos são os empresários mesmo, da importância de se trabalhar com dados ambientais, da importância de que a bandeira do ESG não seja discurso e seja ação no segmento privado. Então, conta um pouco para a gente como é que você utiliza dados no seu trabalho e o tamanho desse desafio, se você conseguir passar para a gente aí. Obrigado pela sua presença, Onara. Obrigada, Tiago, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Marina, com a Jamile, com todas as pessoas que estão nos acompanhando. É incrivelmente desafiador entender o quanto a gente se distancia do mundo corporativo, da ciência, e por aí vai. A Jamile e a Marina falando, e eu aqui me pegando o quanto eu vivo numa bolha do mundo corporativo, e o quanto é triste ver que não poderíamos estar em mundos descolados, né? Muito pelo contrário. A academia deveria estar muitíssimo próxima do mundo corporativo e vice-versa, mas 26 anos atuando no mundo corporativo, eu falo que isso ainda, infelizmente, não é uma realidade. E como engenheira ambiental, assim, me apresentando muito rapidamente, como engenheira ambiental de primeira formação, eu tenho essa dificuldade desde a época da faculdade, lá em 2002, onde buscar dados confiáveis, numa época que a gente não tinha o Google tão simples como hoje. Então, assim, a gente ainda pegava livro na biblioteca, né? Parece tão distante, mas o avanço tecnológico está muito grande. Mas sim, emprestava livro na biblioteca, tinha livros de referência, aí a gente consultava. E hoje o que eu percebo é que, mesmo tendo muita disponibilidade, acredito que as pessoas ainda têm pouca vontade de acessar dados científicos, a não ser que ele esteja inserido nesse universo da academia, nesse universo que estuda sobre. E por que eu estou falando isso, né? Se a gente olhar para os dados, por exemplo, do IPCC, a gente tem dados desde a década de 80, e a gente está discutindo coisas por um negacionismo conveniente. Então, falando como mundo corporativo, é o negacionismo conveniente para discursos laudatórios. Então, a gente fala muito, fala demais e faz de menos.
é muito complicado tudo isso. E quando a gente fala de ética, a Jamile trouxe essa questão da ética, eu vejo isso. Se nós tivéssemos mais ética, se nós nos aproximássemos mais dos dados, respeitasse o conhecimento dos povos originários. Eu estive recentemente com uma pessoa que trabalhou muitos anos na Natura, e por que a gente vê a Natura como uma companhia, né, uma empresa que já está se apropriando de forma muito estratégica sobre tudo isso? Porque é o core business dela. Quando a gente olha para empresas de floresta, eles também se apropriam porque é o core business. E toda outra massa de empresas ficam se colocando de forma segregada de tudo isso. Quando a gente fala de biodiversidade da TNFD, as empresas acham, não, eu não estou próximo desse assunto. Aí eu sempre trago a seguinte provocação: se nós estamos inseridos num país que tem mais de 20% de toda a biodiversidade do mundo, sim, isso é responsabilidade de todo e qualquer negócio, independente se ele está inserido diretamente ou não. Somos dependentes da biodiversidade. Só que as empresas ainda não falam essa linguagem. Então, quando a gente vê, Tiago, a loja trazendo essa democratização, eu espero e torço para que isso aterrisse. Por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu vou ser uma divulgadora, porque eu gostaria muito de plugar esses dois mundos, né? De conectar de forma potente. Quando a gente olha para o Brasil, nós estamos falando de um país de dimensões continentais, né? Então, será que a gente tem essa capacidade de minimamente, que é o que eu sempre falo, se cada empresa olhar para o seu quintal e fizer a sua lição verdadeiramente, provavelmente muitas partes já estarão ali resguardadas de todo o impacto negativo que a gente vê acontecendo. A gente já sabe que a gente consome em maior velocidade do que a natureza pode regenerar. Então, a conta está feita, é uma conta de mais e de menos. Eu uso e a capacidade regenerativa. Já sabemos que estamos negativos. E aí vem uma outra provocação. A Jamile comentou de comunidades que já estão sentindo a mudança climática. E, infelizmente, o ser humano é muito egoísta. Se ele não sente a necessidade na pele, dificilmente ele tem a empatia pelo próximo. Então, acho que cabe a gente aqui que está se disponibilizando, né, a Jamile, a Marina, que estão realmente mergulhadas nesse tema, elas vão entender o que eu estou falando. As empresas só procuram o que elas precisam. Proativamente, é muito difícil a gente ver isso acontecendo. Inclusive no sentido de incentivar a pesquisas e tudo mais. Por coincidência ou não, semana passada eu estive no Ibirapuera para lançar uma pesquisa em conjunto com a 3M. Eles me convidaram como uma profissional da área de sustentabilidade, foi um convite que eu amei, porque eles lançaram uma pesquisa sobre ciência. E eu parabenizei muito, porque é difícil você ver isso, uma empresa sendo protagonista de fazer uma pesquisa global, e aí eles trouxeram, óbvio, o cenário Brasil, sobre a ciência. E é assustador quando a gente olha os dados, porque, né, mais de 96% dizem que acreditam e respeitam, né, nos profissionais da ciência, mas só 45% estão envolvidos de alguma forma ou percebem diretamente no seu dia a dia a influência da ciência. Isso é meio chocante, porque 45% é muito pouco. Tudo a gente, de alguma forma, diretamente está ligado à ciência. Será que a gente está sendo clara nas mensagens? Sabe? Será que nós estamos democratizando da forma que deveríamos? Ou será que é falta de interesse? Eu acho que tem um misto de tudo isso. Porque eu sou meio doida, eu gosto de estudar tudo. Mas, infelizmente, o tempo é escasso. Mas eu arrisco a dizer que eu sou um bicho meio louco do mundo corporativo, porque eu já venho falando há muito tempo, não por ser engenheira ambiental, mas por entender a relevância que tem da nossa dependência total dos recursos naturais. E aí algumas pessoas até falam, não, a gente não pode chamar de recursos, mas tudo bem, é a linguagem que eu sei falar, desculpa se eu estiver falando errado. Mas, assim, de toda forma, será que as empresas já perceberam que os negócios delas são totalmente dependentes desses recursos naturais? E isso são dados, gente, são números. Então, quando a gente fala de um Brasil com tanta abundância, é difícil convencer. Essa que é a verdade. Então, quando você vai para países, por exemplo, europeus, que já estão vivendo a escassez, e aí eu acho que a gente tem que fazer um parêntese muito sério, que muitas vezes a gente fica olhando para a Europa achando que eles estão fazendo um belo trabalho. De fato estão, mas eles estão correndo atrás porque eles cresceram em detrimento dos recursos naturais por muito tempo economicamente. Então, quando isso
lhes tornou um problema, eles pararam e falaram, opa, deu ruim. Precisamos agora ser regenerativo por necessidade. Então, acho que essa dificuldade do ser humano de ser proativo e de agir muito a partir da necessidade é o que dificulta um pouquinho aqui nesse Brasilzão nosso. Mas eu acredito que a gente tem um papel muito fundamental, que a gente tem que ser recorrente, e esse material que vocês estão disponibilizando, Thiago, tem que ser muito, muito amplamente divulgado, assim como tudo que a Marina faz, que a Jamile faz. Eu anotei, eu não conhecia esse material que ela falou, já até salvei aqui o link, certamente vou usar muito. E ela falou a palavra que também saiu na pesquisa da 3M, os green jobs. Muitas vezes as pessoas falam dos empregos verdes, mas eles não sabem nem do que estão falando. E ela trouxe um exemplo na prática. Então, o meu sonho seria conectar esses mundos. Se a gente conseguisse entender a potência que eles têm conectados e parar de segregar um pouco, acho que a gente teria grandes oportunidades, inclusive do ponto de vista empresarial, que muitas vezes a gente deixa tão segregado. E aí, queria fazer uma referência ao professor Carlos Nobre, que para mim ele é uma sumidade, e eu fico muito triste quando os brasileiros não conhecem esse ser humano, né? E fico triste quando eu converso com ele e ele fala que escuta mais inglês do que português na Amazônia. Então, é disso que a gente está falando aqui. Obrigada. Obrigado, Nara. Muito bom te ouvir, né? Como sempre. Recomendo que sigam a Nara. Vale muito a pena acompanhar os artigos que ela tem publicado, os posts no LinkedIn, e que a gente possa... eu fiquei aqui ouvindo você, né, as suas reflexões, e pensando no que a Marina e a Jamile trouxeram. Eu acho que a loja surge dessa percepção de que existe uma demanda por acesso a dados ambientais, e a gente, com as entrevistas que a gente foi fazendo, não jornalísticas, mas no processo de desenvolvimento de produto, a gente foi entendendo que as demandas, elas são totalmente multidisciplinares. A demanda, claro, com as suas especificidades, mas a demanda por acesso a dados tratados e prontos para download, clicou, baixou, usou, essa demanda está presente na ciência, no segmento privado, no setor público, no jornalismo, entre juristas, né, pessoas que trabalham no direito, pessoas do terceiro setor, estudantes, professores, universitários. Então, a demanda está posta. E o que a gente espera com a loja é oferecer, por exemplo, o espaço para outros veículos de imprensa. Pode ter uma área da agência pública, uma área do Informazônia, com as análises deles. Porque também tem alguns vícios, né, Jamile, de cobertura no jornalismo. Mesmo quando a gente fala assim, os dados do INPE são prontos lá para uso, é muito fácil para o jornalista entrar lá, mas quando você vai conversar com os profissionais que trabalham no INPE, eles vão dizer assim, poxa, mas a imprensa vem sempre em busca dos mesmos dados. E a gente tem dados aqui que estão prontos e que não são utilizados. Talvez a loja seja um propulsor disso. Agora, eu não quero focar tanto na loja, mas quero focar no que mais importa, que é unir pessoas como vocês, lideranças de segmentos diversos, para que a gente possa chegar a resultados nos quais a gente ainda não está chegando. Então, assim, talvez os dados sejam um caminho para isso. Vocês se veem muito entrincheirados. Eu acho que a gente no jornalismo, né, Jamile, a gente sente isso, tem um entrincheiramento, né? Tem um jornalismo de rede social que bate, às vezes sem muito embasamento, e a gente quer continuar fazendo o nosso trabalho como jornalistas, investigando, divulgando e denunciando quando for o caso. Isso é ponto. Ninguém debate isso. Mas a gente também quer dialogar com quem e dar força para quem quer promover mudança. A mudança, ela vem de vários ambientes, ela vem de várias frentes, né? Então, será que a gente pode encontrar caminhos para unir forças e talvez os dados ou o trabalho com dados seja um caminho para isso? Vocês se veem entrincheiradas nos seus mundos, como você disse, né, Onara, de estar se sentindo segregada, à parte, mas será que existe um caminho aí para uma união de forças e isso talvez passe pelos dados? Eu vou chamar a Marina para responder antes, porque eu sei que a Marina talvez não possa ficar um pouco mais. Não sei se a Onara e a Jamile podem, peço desculpa se não puderem, a gente compreende, mas vou chamar aqui a Marina e depois passo para vocês. Em tese, nós temos 5 minutos, eu não sei se vocês têm disponibilidade, mais uma vez me desculpo, não é muito ruim botar vocês nessa situação, mas se tiverem disponibilidade para a gente avançar um pouquinho aí, a gente adoraria, tá?
senão a gente marca outro dia. Eu posso ficar um pouquinho mais, tá, Tiago? Então, Obrigado, Marina. Resposta sim, né? Bem rápida, sim, para que a Jamília e a Nara também possam falar, mas eu acho que sim. E, na verdade, as atribuições de uma pessoa que faz ciência no Brasil vai um pouco além de ser cientista, né? Eu acho que tem a ver com o local que você trabalha, então eu acho que todos nós, nos nossos nichos, encontramos isso também, que é o que a Nara falou, né? Ela quer fazer tudo, mas às vezes não dá tempo, né? Simples assim, você tem que dormir, você tem que comer, tal, você tem que relaxar. Então, senão você também não consegue ser produtivo. Então, eu acredito que o que a gente precisa é esse tipo de encontro. Eu olhei aqui várias coisas já da escola de dados e tudo, né? E achei sensacional. Já passei por um monte de gente aqui que eu não conhecia, você entende? Assim, porque é isso. É uma questão de entrecheiramento, não é porque eu quero, né? É o simples fato de que são tantas atribuições, então, além de dar aula, né, porque eu estou na universidade, eu estou coordenadora do curso de graduação, né, então tem várias comissões que a gente faz parte da universidade, várias iniciativas que a gente trabalha fora da universidade, então acho que isso é o dia a dia de todos nós, independentemente de estarmos diretamente na ciência ou trabalhando com jornalismo científico, no mundo corporativo, é tudo assim mesmo, né? E a gente vai, através desses encontros, encontrando e juntando as afinidades, integrando as possibilidades. Então, só por isso sou muito agradecida de estar aqui de novo, né, gente, falando isso. Mas também é a gente pensar, talvez não hoje, mas nas formas da gente fazer isso, né? Então, como a gente conecta esses mundos de uma forma efetiva, sabe? Como a gente sai da trincheira não falando, vamos fazer, e aí amanhã já tem tantas outras coisas que não dá tempo de novo e você não consegue. Então, eu acho que o grande desafio é a gente encontrar as formas, mesmo que seja uma coisa simples, pontual, de começar alguma coisa. Não precisa ser nada, sabe assim? Mas alguma coisa que a gente conseguisse fazer juntas, assim, ou juntos, né? Tem tantas pessoas aqui assistindo. Eu acho que seria sensacional. Eu já estava pensando aqui em várias coisas, mas vou deixar as meninas outras falarem. E depois podemos falar mais, tá bom? Acho que é isso. Jamile, obrigado, Marina. Excelente reflexão. E gosto da ideia de fazer algo numa escala menor, que seja protótipo, né? Talvez, de algo que maior. E existem plataformas também buscando essa troca, né? Essa união de forças, como o próprio Pacto Global, o CBEDS, né? Que tem ali, trabalham com o setor privado, mas estão em comunicação, por exemplo, com o jornalismo e buscando apoio na ciência também. Pode falar, Jamile. Também posso ficar mais uns 10 minutinhos, tá? Obrigado. Eu acho que, como a Marina falou, momento como esses, em que a gente acaba conhecendo outras pessoas, saindo um pouco da bolha de quem a gente está acostumado a trabalhar, são momentos que acendem várias luzes para várias ideias, né? Aqui na Escola de Dados, a gente tenta fazer isso nas edições da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, que acontece sempre em São Paulo, e agora pelo terceiro ano consecutivo em Belém, na Amazônia. E tem até um exemplo para mostrar como criar um ambiente onde as pessoas se conheçam, de diferentes áreas se conectam, surge frutos muito reais. Lá na Amazônia, a gente fez o CODA no passado, o Thiago participou, inclusive, de várias rodas de conversa e conheceu as lideranças locais. A gente teve um retorno desse CODA muito legal, que foi o seguinte: as lideranças locais tiveram oficinas, aprenderam a lidar com os dados, aprenderam a ver outras bases onde eles podiam coletar informação do território deles, para além do que eles já conheciam, e aí eles adaptaram essa linguagem para a vivência deles. Então, a gente estava trabalhando lá, por exemplo, com dados sobre queimada na Ilha de Marajó, e aí, como para eles trabalhar numa planilha, divulgar um gráfico pelo computador é inviável, porque não é esse tipo de comunicação que é o comum na Ilha de Marajó, eles transformaram esses dados locais numa parte da história da lenda das Filhas do Fogo, que é uma lenda que existe já no território. E aí, quando as organizações fazem as visitas nas comunidades e tem esses eventos que são presenciais, elas sentam com as mulheres da comunidade, contam sobre a lenda, mas incluem na lenda os dados sobre queimadas naquele território. Então, elas estão usando um dado totalmente
adaptado para a realidade delas. E isso é só um exemplo, a gente tem vários. Eles fizeram um mapa no tecido, que viajou de barco a Ilha de Marajó inteira, onde eles mapearam conflitos de território no Marajó e conflitos ambientais e problemas ambientais em cada cidade. Conforme o mapa ia chegando na cidade, a liderança local ia colocando o número e o tipo de conflito que tem naquele território, esse mapa foi viajando e sendo completado. A coisa mais linda, assim. Então, quer dizer, eu acho que quando a gente cria esse ambiente, que as pessoas se conhecem, enxergam possibilidades, né? A ideia vem, as coisas vão fluindo e acontecem mesmo que pequenas, com impacto que para eles foi gigantesco, né? Impacto que para a gente pode ser pequeno, mas para eles mudou a forma como eles lidam com os dados ambientais naquele ambiente. Então, eu acho que esse é um caminho de construção, com certeza. Fantástico, Jamile, obrigado por trazer esse exemplo. Inspirou uma reportagem que a gente publicou no Ambiental também. Veio daí, veio da troca com os comunitários, é realmente inspirador. A Marina certamente conhece outros exemplos. Eu conheço também na Amazônia, esforços de capacitação técnica, às vezes, dos próprios comunitários de, por exemplo, procurar alternativas ao uso do fogo na sua roça, e existem outros exemplos dessa troca. E eu acho que talvez um dos esforços seja como é que a gente traz novos atores para esses esforços, como, por exemplo, o setor privado, né, Onara? Vou passar para você. Você pode ficar mais uns minutinhos também, Onara? Posso sim. Tá. Ficar mais uns 15 minutinhos. Faz total sentido, porque esses nichos que a gente vive, né, e tão segregados, eles não geram potência. E quando a gente fala do S ali, do ISD, uma das questões é muito sobre inclusão e diversidade. E quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla do que hoje a gente olha. E essa amplitude, ela traz essa questão da diversidade cognitiva. E é isso aqui, são conhecimentos diferentes que geram um melhor resultado e que, se a gente não colocar no mesmo ambiente, e aí quando a gente fala dos tais stakeholders, né, e eu, de novo, aqui com o meu vocabulário corporation aqui, vou pedir licença, mas é a vida como ela é mesmo aqui, eles falam tanto desses stakeholders, né, essa palavra bonita, as partes interessadas, mas se coloca muito pouco ainda na prática, sabe, Jamile? E aí, quando você traz essa fala, eu volto para o ponto que eu falei, né? Assim, a gente só percebe o entusiasmo das empresas quando aquele assunto lhe cai bem, quando aquele assunto lhe interessa. Quando não, vocês aí, eu aqui. Então, assim, quando a gente fala das organizações sem fins lucrativos, né? Como que eles estão se conectando? Então, a gente ainda fala de uma diversidade cognitiva muito no discurso e pouco aterrissada na prática. Porque se nós conseguíssemos colocar todos esses atores, colocar todas essas partes interessadas numa mesa para realmente trazer soluções, né, que fossem ali compartilhadas, eu não tenho dúvida que a gente ia ter soluções muito melhores. Eu não tenho dúvida que nós já temos soluções para muitas coisas e que a gente só não está acessando da forma correta. Então, de novo, essa conversa que nós estamos aqui hoje proporcionando, né, o Thiago trazendo aí o lançamento da loja e tudo mais, eu acho que ela tem que reverberar mais, sabe? Ela tem que continuar mais. Eu acho que a gente, quando consegue unir esses mundos diferentes, é onde a gente entende os melhores resultados são a partir daí, de pontos de vista diferentes, de entendimento diferente, de conhecimento diferente, de área de atuação diferente. E um outro ponto que eu vejo é o mundo financeiro ainda muito segregado de tudo isso, né? Porque eles ainda não entendem muito como que é essa complexidade Brasil, né? Ainda nós temos muitos investidores que são fora do Brasil e que não entendem a realidade Brasil. Então, acho que a gente tem que, eu acredito que nós temos que contar a nossa história da forma correta. Quando a gente fala do agro, por exemplo, eu sempre digo, eu tenho muito orgulho do nosso agro brasileiro, eu sei que tem questões desafiadoras, mas quando a gente pega o agro regulado, nós temos um código florestal que preserva muito, que muitos países não têm um código florestal, que tem ali sua reserva legal, que tem a APP. Então, aquele produtor que respeita o que é regulatório, que deveria ser o básico do básico, a gente está com uma agricultura regenerativa. Só que muitas vezes a gente não consegue contar essa história
e o mundo fica sabendo daquela parte que está fazendo aquilo que não que não respeita sequer a lei, né? E é essa história que muitas vezes vai lá para fora. Então, isso me chateia muito. Eu falo, poxa, nós precisamos nos apropriar. A gente tem muita coisa boa. Então, de novo, a gente cai nessa conversa que a gente está tendo aqui. E eu até nem tenho capacidade para fazer isso aí, vocês são muito melhores do que eu. Mas acho que se a gente se unir nesses universos que nós estamos, isso pode se tornar muito mais potente, muito mais democratizado mesmo, sabe? Porque os acessos e as informações não são tão democratizadas como deveriam ainda, né? Perfeito. Eu acho que tem uma reflexão super importante aí, e acho que o jornalismo de solução que tem crescido não deixa de ser uma resposta, né? Assim, a esse anseio das pessoas por boas notícias. Quando a gente faz as entrevistas de usuários, para entender o que as pessoas estão achando dos nossos conteúdos, a gente tem ouvido muito isso, que elas também querem inspiração, e a gente tem feito essa reflexão internamente. Eu venho de uma escola de jornalismo, como, eu não lembro quem que falou, se foi o Gay Talese, que falou que o jornalismo olha para o feio, né? Que é o feio fora de lugar, né? E a gente tem esse vício de olhar, e é importante, o papel do jornalismo como fiscalizador do poder, seja o poder político, financeiro, é importante que a gente mantenha essa chama acesa. Mas também é importante que a gente reflita sobre o conteúdo que as pessoas querem consumir e sobre exemplos que podem servir de inspiração, que podem ser seguidos. E que a gente não demonize as pessoas pelo setor no qual elas trabalham, né? Eu já tive a sorte de conhecer pecuaristas na Amazônia que são sérios, né? E já conheci, já denunciei aqueles que não são. Mas acho que esse tipo de conversa a gente precisa ter mesmo, e certamente ultrapassem muito um momento como esse, que acabou ficando tão curto, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um próximo evento, quem sabe físico, com apoiadores, que a gente possa ampliar essa conversa, trazer mais gente, para que isso possa ser bastante extrapolado. Eu vou passar para vocês fazerem um fechamento rápido aí, porque eu sei que a Marina e a Jamile precisam sair, mas para vocês poderem aí se despedir das pessoas, eu agradeço muito a presença de vocês, e eu tenho certeza, Onara, que aquelas conversas que a gente teve, né, que a disponibilização de dados, seja qual caminho for, seja, né, no que a gente trouxe aqui do nosso trabalho ou outros caminhos, ela pode, de fato, municiar o trabalho de pessoas que estão levantando bandeiras importantes no setor privado, que estão numa luta que não é fácil, né, que não é simples, e os dados podem dar o embasamento que a gente precisa para que essa conversa mude de patamar, talvez, né, em alguns ambientes. Então, passo para a Marina se despedir e deixar aí a reflexão final dela, e agradecer mais uma vez, Marina. Obrigada, Thiago. Gente, muito obrigada por essa discussão. Eu só queria dizer, assim, que se Jamile, Leonardo, qualquer pessoa que esteja presente, Thiago, pessoal do Ambiental, Mídia, se puder contribuir com qualquer coisa, assim, que a gente possa conversar, eu fico à disposição, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente está precisando, integração, né? Acho que a Leonardo trouxe isso, Jamile, a integração e a diversidade, que, na verdade, eu acho que para a gente conseguir ter mais português ou línguas, né, a diversidade de línguas que a gente tem na Amazônia, em qualquer bioma do Brasil, a gente precisa efetivamente abrir um espaço dentro de nós, assim, para essa interação acontecer. Que daí depois o negócio vai se encaixando e tudo mais. Então, precisa de ter, acho que a gente precisa ter boa vontade, paciência, porque nem sempre a gente vai se entender de cara, mas eu fico mesmo à disposição, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Então, eu fico à disposição também do pessoal do Ambiental, se tiver, né, se surgirem quaisquer ideias, assim, para mim vai ser um prazer conversar e tudo mais, e aumentar as nossas chances de falar mais português ou línguas que sejam nativas do Brasil ou da América do Sul, de uma forma geral. E eu acho que para isso a gente precisa se integrar cada vez mais, fortalecer o que a gente tem de melhor, que é a diversidade, tá? Estou muito agradecida de novo. Obrigado, Marina. A gente vai assumir como missão aqui um follow-up, alguma coisa pós-evento que a gente possa, talvez, né, Onara, pensar num evento patrocinado, a gente ir atrás de apoiadores para ampliar isso aqui, né?
pensar, enfim, seja virtual, seja físico, né? Talvez seja um caminho relevante, assim, e pensar mesmo num produto, né, Marina, como você falou, não no sentido, né, de um produto para disponibilizar, mas um produto dessa conversa, um fruto dessa conversa, como é que a gente materializa isso, né? Vou passar aqui para a Jamile se despedir. Se você precisar sair, fica à vontade, tá, Marina? Mais uma vez, a gente agradece muito a sua presença, enriqueceu muito, e espero que a gente se aproxime, moramos na mesma cidade, estamos nos devendo um cafezinho, e me sinto aqui na obrigação de pagar esse cafezinho, porque você participou do evento, então é só marcar, tá bom? Passar para a Jamile. Marina e Ionara, é uma honra conhecer vocês. Acho que a gente pode conversar. Vejo muito potencial com coisas que a gente pode fazer em conjunto aqui com a Escola de Dados, que tem essa missão organizacional também de democratizar o acesso a dados. Também com a loja, Tiago, fica aí o convite para vocês fazerem um workshop mão na massa no nosso canal da Escola de Dados, ensinando como usar a loja, mexendo ali na plataforma. Eu acho que vai sempre a gente tem uma audiência que sempre acompanha, vai ser muito legal também apoiar, né, dessa forma, essa plataforma que vocês estão lançando, que é muito importante. Queria dizer também que a Escola de Dados está à disposição, lá no nosso site tem tutoriais, tem cursos abertos e gratuitos, todo ano a gente lança curso novo também, tem os CODAS, enfim, tem bastante espaço para a gente se conectar com essa rede, se conhecer e também pensar coisas em conjunto. Então, vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Quem quiser escrever, quem tiver uma sugestão de atividade, de webinar, alguma coisa que quer muito ver, que quer muito aprender, ou alguma coisa que também, sendo especialista, pode conduzir para ensinar algo, né? Também estamos à disposição aí para conversar. E parabenizar mais uma vez a equipe da Ambiental Media por esse trabalho. Eu tenho certeza que com essa loja de dados a gente vai ter um impacto muito grande, principalmente nas coberturas locais, né, de comunicadores que estão ali no dia a dia, tirando leite de pedra para conseguir produzir boas reportagens. Com certeza isso vai ser um apoio gigantesco para facilitar que esses dados cheguem a essas pessoas e ganhem aí o mundo, né? Então, tenho certeza que nos próximos meses a gente já vai ver esse impacto acontecendo. Obrigada mais uma vez, gente. Ô, Jamile, muito obrigado, assim, pelas palavras tão generosas, a gente agradece muito, vindo ainda de você, que é uma profissional que a gente admira bastante, e já está aceito aí o convite do workshop. Obrigadão, vamos pensar a gente pensar juntos mesmo num pós-evento aí, com certeza, envolver a Onara nessa conversa, porque é uma pessoa que tem muita vontade, né, Onara, e muita capacidade de realização, então acho que essas pontes já valem a pena, já se pagam. Onara, passar a bola aí para você. Legal, e aí quem sabe a gente conseguiria aí, né, chamar o professor Carlos Nobre para falar um oi para a gente de novo, falar, olha que a gente tem muitas pessoas sensacionais no Brasil. Eu digo ele para reverberar para todos os cientistas brasileiros, que eu sei que tem brilhantes. Eu moro em São José dos Campos, o INPE aqui, então, assim, eu sei que a gente tem muito, né? E assim, a Marina e a Jamile são muito inspiradoras, porque tem que ter muita resiliência para fazer o que elas fazem. Eu sei que o mundo corporativo também é uma coisa desafiadora, mas eu admiro essa resiliência, essa capacidade que a gente tem de ser resiliente. E eu gostei muito quando a Marina falou, né, que ela trabalha com resiliência socioecológica. Achei sensacional. Eu falei, gente, resiliência socioecológica, como é que eu nunca pensei nessa palavra linda? E assim, olha só como ela engloba tantas coisas, né? E como ela é potente. Então, acho que a gente tem muito para fazer mesmo. Eu acredito muito numa palavra que é a intencionalidade. A gente precisa de mais intencionalidade, para além dos discursos laudatórios. Eu sou meio crítica, porque se a gente fizesse mais, falasse menos, talvez a gente teria mais credibilidade. Às vezes a gente perde credibilidade por querer falar mais do que realmente está fazendo. Então, quando a gente faz essa conversa, a gente cria pontes, né? E eu acho que esse é o convite que eu faço. Para que todos que estão aqui ainda até agora, ou aqueles que vão assistir depois, independente da área de atuação, vamos criar ponte, vamos ser mais forte, vamos junto, porque junto a gente sempre vai mais longe. Então, não adianta a gente querer achar que uma coisa não está plugada na outra, porque no final do dia, eu queria que as pessoas entendessem essa palavra que a Marina estuda com muita dedicação, resiliência socioecológica. Se a gente conseguir entender o que é isso,
acho que a gente consegue ter essas pontes aí de forma muito naturalizada. Perfeito. Essa conversa está virando um clubinho, porque eu também nasci em São José dos Campos, isso não foi intencional. Eu não perguntei onde a Marina nasceu, mas eu sei que a Onara mora em São José, mas tudo bem. E legal, o que a Jamile destacou do potencial da plataforma, que é justamente o que a gente enxerga, o que a gente espera. Sem apoio não vai rolar, né? A gente vai precisar mesmo de apoio, mas a infraestrutura está criada e a ideia está ali concebida e a ideia está baseada em demandas reais, então a gente sabe que tem um caminho de crescimento aí por meio dessa união de forças e que espero também que a gente possa ir além do discurso e iremos, né? Todos aqui e todas aqui realizaram muito, né? Não são pessoas de discurso. O Ambiental Media está cheio de gente que faz e é isso que a gente quer mesmo. Então, para encerrar agora, já que a Onara trouxe essa expressão que a Marina trouxe para a gente, da resiliência socioecológica, eu vou passar para a Marina encerrar explicando para a gente o que ela enxerga como resiliência socioecológica. Eu acho que é um ganho muito grande. Eu fiquei feliz de me formar no mestrado em História da Ciência. A gente brincava que se a gente chegasse ao fim do mestrado conseguindo colocar epistemologia numa frase que fizesse sentido, a gente já tinha atingido o objetivo, e conseguimos, todos ali. E agora o meu próximo objetivo é conseguir colocar resiliência socioecológica dentro de uma frase fazendo sentido, e não, e não enganando. Fala, Marina, desculpa a brincadeira. Não, imagina, eu agradeço muito, adorei a coincidência, viu, gente, muito legal. Falando um pouquinho de resiliência socioecológica, é uma coisa tão integrada porque mistura matemática, né, física e antropologia, né, toda a parte de ciências humanas, ciências sociais. Então, é uma coisa que começou muito qualitativa, como é natural de você coletar percepções e especialmente de comunidades tradicionais, mas também de quaisquer pessoas, né, centros urbanos e tal, em interação com a natureza, vamos dizer, né, em inclusão dos processos sociais dentro dos ecossistemas, sabe? É como você medir, agora está ficando muito mais quantitativo, mas passa ainda muito pelo qualitativo, porque todo mundo quer saber qual é a resiliência em números, né? Mas para isso a gente tem um caminho longo de qualificar conhecimento e qualificar aquilo que a gente consegue medir, porque a gente não consegue medir tudo, né? Então, com todas as limitações, a gente medir o quanto a gente conseguiria absorver de impacto, ou seja, persistir no tempo e no espaço, enquanto interagindo, enquanto humanos com a natureza. Eu acho que eu definiria assim, Thiago, de uma forma bem geral. É isso, né? A gente pensar em conservação também incluindo o ser humano. Porque a gente tem exemplos muito bons, né, na América do Sul como um todo, de manutenção, de manejo, de conservação de ecossistemas, da natureza de uma forma geral, da biodiversidade, por dezenas de milhares de anos, que a gente poderia seguir ao invés de seguir o modelo de consumo que a gente segue hoje, que destrói, que não interage de uma forma saudável para nenhum dos dois mundos, né? Quer a gente saiba disso, quer a gente reconheça isso ou não. Então, acho que é isso. Em poucas palavras, assim, gerais. Perfeito. Obrigado, Marina. Muito obrigado, Onara, Jamile, a todas as pessoas que acompanharam aqui o evento. Espero que esse seja só o primeiro de verdade e que a gente possa produzir frutos consistentes, duradouros desse tipo de conversa. Tem muitas cadeiras vazias nessa conversa, né? Para a gente trazer pessoas do setor público, trazer representantes das comunidades, dar voz a essas pessoas, trazer pessoas do terceiro setor e ocupando essas cadeiras e conversando e indo além da conversa para a ação. É isso que a gente quer. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. E a gente está em contato e está à disposição de vocês. Um abraço para todo mundo. Agradecida, gente. Um abraço. Bom restinho de dia. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.